Bora falar do John Textor? Rapaz, o John Textor deu uma declaração ao GE, dando aqui os créditos, dizendo que jogadores do Botafogo, escuta essa, jogadores do Botafogo manipularam uma partida do Campeonato Brasileiro 2023. Eu vou até ler aqui o que disse o John Textor. Isso não é normal. E olha que o Botafogo tá embalado esse ano. Aí ele fala, não, os caras manipularam um jogo no ano passado. Imagina como é que chega no vestiário uma notícia dessas. Eu fico aqui imaginando. O GE publicou uma entrevista com o dirigente norte-americano. Um trecho inédito foi revelado aí nas últimas horas. Abre aspas para John Textor. Quando eu fiquei tão comprometido com isso, a questão da manipulação de resultados, e passei a acreditar nisso depois de ver a eficácia da tecnologia testada em outros lugares, em tribunais, prisões sendo feitas com base nisso, eu acreditei, certo? Então eu disse, preciso ter explicações para algumas coisas que acontecem no nosso jogo, porque as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo e desses jogos que nós não conseguimos vencer. Então, eu comecei a olhar alguns desses jogos e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo, afirmou o John Textor. E aí, ao ser questionado sobre o jogo que ele assistiu, que os atletas se envolveram possivelmente na manipulação de resultados, o Textor respondeu o seguinte, abre aspas, não vou dizer, porque eles merecem se defender. Por melhor que seja a evidência, por mais que seja uma tecnologia testada por 10 anos e agora é uma tecnologia ainda melhor, é chato, né? Porque eu conheço esses jogadores, eles não estão mais na rotação. Eu não vou além disso, com todo o respeito. Vocês estão sendo educados, vocês estão sendo bons jornalistas, mas eu entreguei essa evidência ao promotor. Então, é uma mensagem para todos os donos de times do mundo. Eu não estou apontando apenas para você, eu estou apontando para nós. Isso mostra quão prevalente é a manipulação de resultados. Então, vamos parar de dizer que é sobre jogo Botafogo contra o Palmeiras, ou Botafogo contra Grêmio, ou Bahia. Fecha aspas, completou o dono da SAF do Botafogo. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Aí vou querer ouvir a opinião do Vampeta, do Flávio, do Bruno sobre essa declaração do John Textor, hein, que está dando o que falar já nas redes sociais, já está movimentando aqui essa segunda-feira, dizendo que jogadores do Botafogo manipularam uma partida do Campeonato Brasileiro 2023. E ao ser questionado sobre qual jogo e quais jogadores, ele não quis responder. Bruno Prado, Vampeta e Flávio Prado. Bom, ou assim, acho que tem duas possibilidades. Ou ele quer agitar mesmo, só, beleza, ele fala qualquer coisa para agitar. Ou ele realmente acredita que aquele relatório da empresa lá da Good Game, ele acredita que aquilo é uma prova de manipulação. Porque o que a gente teve acesso foi o relatório do jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, que vazou aí. Acho que todo mundo viu ali, que eles colocavam os lances dos gols ali. Tal jogador teve uma... demorou para reagir, não pressionou. Deficiência técnica. Enfim, aquilo lá pode ser um relatório de análise de desempenho de um atleta, enfim, se analisar falha do time, do atleta. Mas aquilo não é prova de manipulação. Aquilo lá, se no máximo você fala, não, o cara de acordo com esse relatório, ele errou aqui, poderia ter feito isso. Mas não manipulação. Manipulação é outra coisa. Manipulação é dizer que uma pessoa, de forma proposital, fez algum ato para manipular o resultado do jogo. Que o cara, de propósito, ou porque recebeu dinheiro, ou por qualquer outra coisa, o cara não marcou o outro de propósito. Ele deu um passe errado de propósito. Ele fez um pênalti de propósito. Ou, nos casos que acabaram saindo aí das investigações lá da polícia, o cara tomou um cartão de propósito porque recebeu dinheiro de apostador. Isso é manipulação, mas um relatório que mostra aqui o jogador errou numa tomada de decisão, aqui ele poderia ter ido com a perna direita, foi com a esquerda, aqui ele não pressionou o adversário, isso não é manipulação, isso aí você pode tentar avaliar como um erro técnico, e o jogo é feito de erros.
Às vezes o cara tomou uma decisão errada porque achou que seria melhor fazer de outra maneira. Às vezes ele não pressionou quem vinha com a bola porque ele estava mais cansado, estava com dor. Enfim, tem várias coisas que envolvem, mas manipulação é outra coisa. Então talvez ele acredite que aquilo ali seja uma prova de manipulação. E não é, ali é no máximo uma análise de desempenho. O que seria manipulação? Uma prova? E até agora ele não mostrou nada sobre isso. Uma testemunha que afirme, olha, eu tenho essa informação que tal pessoa pagou tal jogador para fazer isso, ou um árbitro. Uma testemunha, através do que a testemunha fala, você investiga, que aí ele vai mostrar, olha, eu ouvi desta pessoa, essa pessoa me falou, eu vi tal pessoa acertando uma venda de alguma coisa para tal pessoa, aí você investiga. Ou um áudio, ou sei lá, um vídeo, um comprovante de algum depósito, sim, alguma coisa, mas um relatório que mostra uma atitude que não foi correta de um jogador num jogo, uma tomada de decisão que não foi correta, ou uma falha. Isso aí no máximo você está analisando um desempenho ali, mas não, isso aí não é prova nenhuma de que o cara, que manipulação não é erro, manipulação é propositalmente o cara fez uma coisa para mudar um resultado, para provocar um gol, para provocar um escanteio, para provocar um cartão. E isso até agora, do que ele mostrou, não tem absolutamente nada. Será que o Textor não está recuando aí nessa história toda? Eu estou começando a achar. Esse cara, a pessoa assim, a pessoa Leila Pereira chega aqui hoje e fala assim, ó, o Palmeiras manipulou o resultado na temporada 2023. O Casares fala isso. O Augusto Melo, o presidente do Inter, do Grêmio, ou os donos lá da SAF do Atlético Mineiro. A América tá dando nesse país agora. O cara joga tanta coisa no ventilador, não dá nada. Eu acho que ninguém nem leva mais a sério, né, Fábio? Mas só que eu tava pensando assim, digo, a pessoa Leila chega hoje aqui e fala, ó, queria falar pra vocês que os meus atletas, em 2023, manipulou um resultado. É CPI, é Senado, é Polícia Federal. Lógico. E ele joga isso no ar, fala que tá na mão dos promotores, e 70% do plantel, 80% do plantel tá lá. É o mesmo, claro. Saiu um ou outro, saiu o Adrielson, né, Bruno? E saiu o goleiro. Saiu de Plácido, lateral direito. Tá 90% da... Todo mundo tá lá. Tá 90% aí. E o Pérez e o Adrielson foram pro time dele, né? Então, teoricamente, você fala, não são eles. Ele botou... Era de Plácido, então, coitado. Aí você pega assim, aí vamos supor ali tem jogador ali, ó, tem o Marlon Freitas, tem o Chiquinho Soares, você tem jogador ali, o Tietê, que já rodagem, tudo bagagem. Fala aí, presidente, vamos chamar aqui, o grupo chama e fala aí, qual foi o jogo aí que nós armamos? Eu acho assim, ó. Você acha que vai ter isso? Joguinho no Botafogo, chegar e falar assim... eu até seria interessante, né? Mas não, o César não seria isso? Saber se os caras levam ele a sério, né? Existe uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender. Existem vários tipos de inteligências, né? Então, por exemplo, o cara que joga futebol, ele tem uma inteligência específica para jogar futebol que as outras pessoas não têm. Por isso que é diferente quando o cara fala, o cara da várzea e tal, joga... Não, o profissional tem uma inteligência diferente. Aí tem outro cara que tem inteligência para fazer negócios, né? E que me parece o caso do Textor. O Corinthians teve um presidente chamado Vicente Mateus, que ele nunca pôde ir à escola regularmente, porque ele era o mais velho de todos os irmãos, e para manter os irmãos, ele começou a trabalhar muito cedo e se transformou num milionário. Ele era um grande empreendedor, mas ele tinha dificuldade na fala, né? Ele falava coisas assim que não tinha muita lógica. Pode ser que seja o caso do João Textor. Talvez ele tenha uma inteligência muito grande para ganhar dinheiro, para ser um empreendedor, mas ele não tem uma inteligência pro dia a dia, pro cotidiano. A impressão que dá é que ele não entende o que ele fala. As coisas que ele fala não tem lógica. Eu acho que ele não tem... Sabe, a inteligência dele pro dia a dia, pra rotina do dia a dia, ela é muito limitada. Ele fala coisas que não tem pé nem cabeça. Ou ele não entende o idioma português, eu não sei. Ele não é um cara que pode... Não dá pra você levar ele a sério. Realmente não dá. Não, mas ele é milionário. Tá, o fato dele ser milionário, existe o empreendedor, o cara que nasce como empreendedor, e é maravilhoso, eu acho isso sensacional. Aquele cara que com todas as adversidades, sem ter tempo sem ter conseguido por várias situações fazer cursos, ir numa escola, tal, o cara consegue ganhar muito dinheiro, fazer empresa. Eu acho isso admirável, é um tipo de inteligência. Mas isso não quer dizer que ele saiba se expressar. A impressão que o Textor é que ele não fala coisa com coisa. Ele não parece um cara normal. Ele não fala coisa com coisa. Uma declaração dessa é um negócio de maluco. Se você levar a sério, você pode até chamar os jogadores do Botafogo no tribunal.
do time dele. Ó, chama todo mundo e fala, ó, os caras aqui falaram, o Textor falou que vocês manipularam o jogo. É manipular que ele fala, é isso? Fala manipular. Aqui eu tô lendo aqui, Flávio. John Textor revelou que jogadores do Botafogo, que hoje não estão mais no elenco, manipularam o jogo do Brasileirão em 2023. Então sobrou para de Plácido. Porque é o único que os outros foram pro time dele mesmo. Saiu o Vitor Sá, saiu o Coelho também. Enfim, ele faz uma denúncia que ele joga todo mundo numa roda. Ele tem que falar, tal jogador fez tal coisa. Não é jogar assim, né? Esse jogador que saiu daqui, nós tiramos daqui porque ele fez isso. Se ele recebeu dinheiro de tal pessoa para fazer isso em tal jogo. Ele fez um pênalti de propósito porque ele recebeu dinheiro de não sei quem. Ou ele perdeu um gol de propósito. Assim, ele tem que ser uma coisa específica. Senão ele joga todo mundo, assim, inclusive os jogadores do time dele. Ele acusou algumas equipes aqui do futebol brasileiro. Teve até CPI no Senado sobre o assunto e tudo mais. Convocaram presidentes. Ele prestou depoimento, a Leila Pereira, o Casares. E agora eu tô com a sensação, não sei, eu acho que realmente ele confia nessa tecnologia. Mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de que o Textor, ele tá querendo dizer o seguinte: vou soltar que o Botafogo também teve um jogo manipulado, porque aí fica no 0-0, porque eu citei os outros, agora eu vou citar o meu time, fica tudo no 0-0. Acusei todo mundo mesmo, até o meu lado, e vamos esquecer isso aí e segue o jogo. Eu tô começando a achar que é isso. Só comprova que ele tem limitação intelectual mesmo, né? Sorteio da CBF. Ele várias vezes criticou o Edinaldo Rodrigues, criticou lá o pessoal do STJD, que não analisou os argumentos da Good Game. Sorteio da CBF, os dois estavam juntos lá, Edinaldo Rodrigues e John Textor. John Textor, depois do jogo contra o Palmeiras, dá uma declaração elogiando o Palmeiras, a estrutura do Palmeiras, o time do Palmeiras. E agora uma declaração, ele acusando o próprio Botafogo de manipulação. Não, eu tô achando que ele tá começando... Eu acho que ele tá começando a dar uma recuada. Eu acho que não, eu acho que ele... Pra ficar no 0-0. Vamos ficar no 0-0 aqui, o que passou, mas tem que ser punido. Porque jogou na mesa, agora não tem jeito, não tem como voltar atrás. Não, mas ele tá colocando mais pais de família envolvidos. Pedro, então, pois é, sim. O filho do Tiquinho Souza. Não sei nem se ele tem filho, mas enfim. Chega na escola, o cara falou, o teu pai falou, o dono do teu time lá falou que o teu pai estava no negócio aí. Ou não. São família, são pais de família. Isso é o trabalho dos caras. Então, eu acho que assim, o Textor, eu começo a levar mais... Quando a gente era novo, né, que era jogar bola com um cara que não sabia jogar, que era o meu caso, considerava café com leite. Isso aí não dá pra levar a sério. Deixa pra lá. Ele pode jogar em qualquer lado porque ele não é café com leite. Eu acho que o que o Textor fala não tem que ser levado a sério. Eu acho que ele não tem inteligência suficiente pra colocar as coisas. Acho que a inteligência dele é muito limitada pra gente levar a sério o que ele fala. Então tem que, sabe, releva. Eu acho que ele é até inimputável da maneira como ele faz as coisas que ele fala, ele acaba assim, porque não dá, né? Não tem a menor lógica. O que ele fala não tem lógica. Ele é extremamente, repito, um empreendedor, um empresário extremamente inteligente, mas quando se trata do dia a dia de uma rotina, ele não sabe falar coisa com coisa. É isso que acontece. Textor aí trazendo essa polêmica, segundou com o bate-pronto da Jovem Pan, vai deixando o seu like. E ele também deu aquela declaração sobre o Bahia, que eu achei muito infeliz, porque o Botafogo está contratando aí jogador atrás de jogador, a Almada. As duas maiores contratações da história do futebol brasileiro foi o Botafogo que fez, né? O Almada e o Luiz Henrique. E ele comparou com o Paris Saint-Germain, comparou o Bahia com o Paris Saint-Germain. E a diretoria do PSG respondeu o Textor, hein? Porque chegou lá na França essa história. Ele é presidente do Lyon? Vai estar ligado. A diretoria do PSG afirma que considera particularmente surpreendente que comentários tão ultrajantes sejam feitos por um presidente de um clube francês contra outro clube francês, especialmente de um recém-chegado à Liga. E a diretoria do PSG também citou dificuldades de comprovação financeira por parte do clube francês de Textor, o Lyon. Abre aspas, você afirma falsamente que o PSG tem um modelo de gastos desenfreados e sem restrições, enquanto ignora o fato de que o seu próprio clube teve problemas de financiamento, fecha aspas. Você está ensinando aos outros clubes franceses para não se preocuparem com a ausência de receita garantida, enquanto pede privamente ao PSG que pague a transferência de Barcola, ex-Lyon, para abastecer a sua própria janela de transferências, fecha aspas, foi a nota, o comunicado divulgado pelo Paris Saint-Germain.
Tá aí, o Textor até na França tá causando essa polêmica. Mas é isso, se ele chega na França e faz uma declaração igual a essa que ele fez aqui no futebol brasileiro, com essas acusações, ou lá nos Estados Unidos, no Crystal Palace, na Inglaterra, que eu acho que até ele deixou de lado o Crystal Palace agora, né? Não é mais. Ou ele tá buscando alguém para vender a parte dele, que ele quer um clube onde ele tenha as ações majoritárias, né? Ele quer vender a parte dele. Ele tem ação minoritária ali do Crystal Palace, que ele já tá querendo vender. Né? Mas se ele faz uma declaração dessas nesses países aí, eu não sei o que seria do John Textor, mas a punição certamente seria muito pesada. E aqui no futebol brasileiro ele falou, teve ali a CPI e tudo mais, mas não teve uma punição ao John Textor. E o pior é que, dentro do que eu falei no início, quando a gente falou de técnico que reclama de dirigente que faz escândalo, aí o árbitro que gosta de aparecer, cada um defendendo o seu, o pior é que figuras do futebol brasileiro, elas usam as declarações que ele tem dado já há alguns meses quando é ao seu favor. A gente já viu o dirigente insinuando, será que o Textor tem razão? Quando tá o técnico insinuando, o dirigente insinuando. Sim. O Renato Gaúcho uma vez falou isso, o próprio dirigentes do Flamengo já citaram também numa entrevista, acho que lá no jogo de Bragança, o Textor, assim, você não tem que usar uma declaração sem prova absurda assim para depois ficar colocando em dúvida usando isso. Você tem porque você está no campeonato, você tem que repudiar. O cara está colocando em dúvida o seu campeonato. Ou ele tem que provar. Se ele não provar, você não pode usar isso aí para colocar mais ainda em dúvida porque você acha que o seu time foi prejudicado. Aí você acha que o seu time foi prejudicado, eu tenho que falar alguma coisa que meu time foi prejudicado, perdemos, temos que jogar, fazer um circo aqui. Aí você fala, o Textor, será que não tem razão? Isso que é o pior, pô. Os outros usam também isso para tirar a sua pequena vantagem naquele dia que você perdeu. E aí você tem que jogar a culpa em outra coisa e você usa uma declaração, uma acusação de manipulação, até agora sem prova nenhuma, também para tirar uma pequena vantagem naquele dia. Ou seja, ninguém quer melhorar nada, né? Ninguém está preocupado com nada, é só tirar vantagem naquele dia. O dia que eu perder o jogo e tiver um lance polêmico, eu vou usar a fala do Textor. Chegaram a falar que o cara que chutou a bola lá, o Barreto chutou a bola no outro, o cara de casa de aposta. Como é que o cara vai saber que vai cair uma bola no campo? Porra! Vai ser. Imagina, a não ser que alguém tenha jogado que ia ter um pênalti e uma bola batendo na outra. Aí se não, gente, pelo amor de Deus. Mas não é verdade? Se o cara jogou uma bola, vai bater na outra. Quer apostar que vai ser no jogo que vai cair uma bola e o cara vai acertar outra bola? O torcedor vai arremessar a bola, vai ter um pênalti. Mas aí não dá, né? Aí não dá mesmo. Jogar no vazio é uma coisa muito, muito, muito perigosa mesmo, né? Jogar aleatoriamente é complicado.